A força nuclear forte é um dos 4 fundamentos da física moderna, ao lado da gravidade, da força eletromagnética e da força nuclear fraca. Ela é responsável por manter os prótons e nêutrons unidos dentro do núcleo atômico, garantindo então uma estabilidade da matéria como a conhecemos. Sem essa força fundamental, o universo que percebemos literalmente deixaria de existir em sua forma atual. Esse vídeo vai explorar de forma lógica e aprofundada o impacto catastrófico que ocorreria se a força nuclear forte simplesmente parasse por 5 minutos. Então nós iremos analisar a dissolução imediata da matéria, o impacto na física fundamental do universo, o colapso das estrelas e a aniquilação cósmica, as impossibilidades do retorno à normalidade, e também a reflexão filosófica e cosmológica sobre a fragilidade da realidade. A força nuclear forte é a cola invisível que mantém os quarks unidos, dentro dos prótons e nêutrons. E, por consequência, eles mantêm os prótons e nêutrons coesos dentro dos núcleos atômicos. Sem essa força, provavelmente, os quarks se separariam instantaneamente. As partículas que compõem prótons e nêutrons não ficariam mais unidas. Prótons e nêutrons se desintegrariam imediatamente. Sem a força nuclear forte, os átomos não poderiam existir. Todas as formas de matéria então colapsariam. Como os átomos constituem tudo o que conhecemos, tanto planetas quanto estrelas e organismos vivos, o universo perderia sua estrutura física num intervalo de tempo insignificante. A dissolução dos núcleos atômicos geraria um colapso absoluto e irreversível da realidade material. As moléculas deixariam de existir, a química perderia seu significado e qualquer sistema físico estruturado simplesmente desapareceria em uma nuvem de partículas subatômicas dispersas. Se a força nuclear forte cessasse, as interações fundamentais da natureza entrariam em colapso de maneira irreversível. A radiação eletromagnética perderia sua função estrutural. Como os elétrons interagem com os núcleos, sua ligação então seria rompida, eliminando qualquer possibilidade de estrutura atômica. A física quântica entraria em colapso. O modelo padrão da física das partículas, que depende dos quarks e gluons, perderia sua coerência interna. As leis da termodinâmica seriam irrelevantes. Como a energia e matéria deixariam de interagir de maneira organizada, esses conceitos de calor, pressão e entropia perderiam o sentido. A realidade, como é conhecida pela física moderna, não teria mais qualquer estrutura estável. O universo se tornaria uma sopa caótica de partículas livres, sem possibilidade de interação coerente. Haveria o colapso das estrelas e a aniquilação cósmica. Tanto estrelas, planetas e galáxias dependem da estabilidade nuclear. Isso significa que o desaparecimento da força nuclear forte resultaria em grandes problemas. A desintegração imediata do Sol, a fusão nuclear no interior das estrelas deixaria de ocorrer, pois os núcleos de hidrogênios e prótons se desintegrariam antes de qualquer reação nuclear acontecesse. O desaparecimento de todas as fontes de luz e calor, sem reações nucleares, todas as estrelas se dissipariam imediatamente, eliminando qualquer fonte de radiação luminosa e térmica. O colapso gravitacional das galáxias, como a própria matéria, não teria mais coesão. As forças gravitacionais perderiam sua função estrutural, pois não haveria massa estável para gerar atração gravitacional. O universo hoje tem uma estrutura organizada de galáxias, estrelas e planetas incrível. Porém, com esse acontecimento trágico de 5 minutos, haveria apenas um vácuo repleto de partículas dispersas. Mesmo que a força nuclear forte fosse restaurada após 5 minutos, o universo não poderia voltar de nenhuma forma ao estado anterior. Então eu revelarei algumas de suas razões. A informação quântica teria sido perdida. O universo não possui memória para restaurar a configuração exata das partículas após um colapso absoluto.
Logo, as condições iniciais seriam irreversíveis. O cosmo teria se tornado um estado caótico e irreconhecível, impossível de se reorganizar espontaneamente. As partículas estariam em um estado entrópico máximo. Após 5 minutos de desintegração, toda essa estrutura da matéria teria se dissipado no espaço, tornando impossível a reconstrução espontânea do que existia antes. Dessa forma, então, a interrupção da força nuclear forte por exatamente 5 minutos, mesmo que temporária, seria equivalente a um evento de destruição absoluta, sem qualquer possibilidade de recuperação do universo como o conhecemos. A força nuclear forte é uma das muitas constantes físicas finamente ajustadas, que tornam a existência possível. Sua mera alteração ou interrupção por um curto período demonstra quão tênue e delicado é o equilíbrio do cosmos. O fato de que a força nuclear forte possui exatamente o valor necessário para manter os átomos estáveis não pode ser ignorado. Mas por quê? Pequenas variações em suas intensidades poderiam resultar em um universo sem elementos químicos complexos. Se fosse muito fraca, não existiriam núcleos além do hidrogênio. Para você ter noção de um universo colapsado em matéria densa, se fosse muito forte, os núcleos atômicos colapsariam em massas surpedensas. Essa precisão levanta questões filosóficas profundas sobre a origem e a razão pela quais as leis físicas do universo são exatamente como são. Se a realidade depende de uma força tão específica para existir, isso vai implicar que a existência não é um mero acaso, mas sim algo que depende de condições que são extremamente bem calibradas. Isso nos leva a perguntas fundamentais. Por que o universo tem exatamente as forças necessárias para sustentar a matéria e a vida? Essa precisão extrema sugere um princípio organizador subjacente. A existência de leis fundamentais tão ajustadas pode indicar uma intenção por trás do cosmos? Essas questões vão nos levar a refletir se o universo é o resultado de um princípio causal profundo, seja ele natural ou metafísico, não importa. A força nuclear forte é a espinha dorsal da realidade material. Sua cessação, mesmo que por 5 minutos, resultaria na dissolução imediata de toda a matéria. Nada manteria os átomos coesos. O colapso das leis físicas, as interações fundamentais da natureza perderiam totalmente sua coerência. O desaparecimento de todas as estrelas e galáxias. O universo se tornaria um vácuo caótico. A impossibilidade de recuperação. O cosmos não poderia voltar ao estado original da sua destruição. Uma estrutura sobre o ajuste fino do universo. A precisão da força nuclear forte sugere radicalmente que a realidade é sustentada por leis altamente específicas, cuja ordem merece ser investigada. Então esse vídeo lógico vai demonstrar o quão dependente é a realidade de um equilíbrio matemático e físico perfeito. Sem a força nuclear forte, o universo deixaria de existir em sua forma atual e se tornaria um abismo de partículas dispersas sem estrutura alguma. Se o universo pode ser desfeito com a simples alteração de uma única força fundamental, será que sua existência não aponta para algo maior do que um mero acaso? E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal Lógica na Mente, ative o sino de notificações e lembre-se, não espere por esses 5 minutos e vá praticar o melhor da vida. Valeu!